Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um videocast da Aberta Saúde. E hoje o tema é experiência do cliente, experiência do paciente. Um tema extremamente relevante aqui na Aberta, desde o ano passado, de 2022, que vem sendo traduzido por toda a empresa em projetos estratégicos e setoriais, né? E o tempo inteiro a gente precisa tocar nesse assunto. Recentemente nós lançamos a trilha de desenvolvimento, né, da experiência do cliente. E aqui vem mais um conteúdo para a gente embarcar juntos nesse mundo de experiência, que parece estar um pouquinho distante da gente, mas não está. O tempo inteiro está todo mundo vivendo experiências em casa, na rua, com familiares, com empresas, mobile, presencial, e é disso que a gente vai falar aqui. E para falar sobre esse tema, temos dois grandes convidados. A Camila Barcala, que é gerente de experiência do cliente no Grupo Oncomed. Isso mesmo. Bem-vinda, viu, Camila? Obrigada, Adriana. E aqui, junto conosco, nós temos o Tomás Duarte, que é CEO da Trek. A Trek é a empresa que nós usamos hoje para fazer o NPS, que é o Net Promoter Score. Tomás, recentemente, a gente já esteve em mais de 7 unidades nossas explicando para os funcionários, desde o atendente, o médico, a enfermeira, o que é NPS. Todo mundo acha, né? A gente que trabalha com isso parece simples. Mas quem está escutando lá do outro lado fala assim, que é isso, né? Conta pra gente aí, vamos começar falando um pouquinho disso? Bom, obrigado pelo convite, Adriana. É na Aberta, um prazer estar aqui, inclusive junto com a Camila, uma profissional que eu admiro bastante. E é verdade, né? Assim, medir a experiência do cliente tem sido muito importante, né, para as empresas melhorarem a vida das pessoas em geral, né? A jornada que elas entregam dentro enfim, do seu dia a dia, né, junto com os seus consumidores, junto com os seus clientes. E traduzir sentimentos, emoções, né, percepções em métricas não é uma tarefa simples, né? Ou seja, como é que a gente captura o sentimento de uma pessoa e gera um indicador de desempenho para o negócio, né? Então, ao longo de muitos anos, criaram muitas teses sobre métodos, né, sobre como fazer isso. E eu diria que a partir de 2003, né, se criou um novo modelo que realmente foi revolucionário no mundo, que é o chamado NPS, Net Promoter Score, né, que é um indicador de desempenho para avaliar a experiência do cliente. E ele é baseado, né, ele, na verdade, tem uma grande vantagem da sua simplicidade. Ele é muito simples em relação aos modelos que existiam anteriormente, né, os modelos mais tradicionais. Então, é um modelo que, inclusive, né, um modelo de indicador que, inclusive, foi muito aderente ao nascimento das tecnologias em si, né, do ambiente digital como um todo. Então, o NPS, né, ele nada mais é do que uma pergunta, né, de uma pesquisa que você faz com o seu cliente, perguntando o índice de recomendação daquela marca, né, a um amigo ou familiar. Então, a partir disso, você pergunta para o seu cliente, numa escala de 0 a 10, o quanto que ele recomenda, né, aquela empresa, a um amigo ou familiar, e a partir disso, você segmenta os clientes em 3 tipos, né, os chamados detratores, neutros e promotores. E o NPS é a porcentagem dos promotores menos os detratores. Os detratores são aqueles clientes que estão mais frustrados e insatisfeitos, que dão as notas de 0 a 6. Os neutros ou passivos, né, são os 7 e 8, as notas 7 e 8, e eles têm algum tipo de ressalva, não foi uma experiência muito boa, mas também não foi muito ruim, é parcial, né? E os clientes promotores já são aqueles clientes mais leais, os clientes que defendem a empresa, os clientes que tiveram boas experiências e recomendam essa a um amigo ou um familiar. Então, a porcentagem dos promotores menos detratores gera um número que varia entre menos 100 a 100. Ali se forma o NPS. Pois é, não é complicado não, é simples. É simples a gente explicando, né? Mas na hora que chega para a gente esse número e a gente vai destrinchar isso e distribuir isso para os setores, né? Para mostrar o que está acontecendo na TI que está impactando o NPS, o que está acontecendo na hora que o nosso beneficiário chega para atendimento e ele está esperando mais do que deveria, né? E isso faz com que o NPS tenha movimentos, né? Como se fosse uma bolsa de valores, o dia inteiro a gente percebe que ele se movimenta para cima e para baixo. Nós que somos do setor de saúde, né, aberta como uma operadora autogestão,
a gente ainda está de um lado em que a gente auxilia o nosso beneficiário no uso da saúde, né? E Camila, e você que está lá dentro do hospital, como que isso funciona, né? Como que você está medindo a experiência de pessoas que aparentemente já estão chegando com problema, aflitas, né? Bom, obrigada pelo convite, tá, Adriana? Muito legal estar aqui com o Tomás. A gente já se conhece de longa data, né? Prazer enorme, a gente tem uma parceria com a Berta muito boa lá no Grupo Oncomed, né? Que é o Instituto Horizonte, que é o hospital recentemente inaugurado, né? Ele tem 2 anos, e a Clínica Oncomed, que tem aí, acho que 30 anos, já me perdi nas contas, 29 anos de trabalho com oncologia. A gente sempre vai começar em desvantagem por estar em serviço de saúde, porque é um ambiente que o cliente não quer estar. E mesmo ele não querendo estar, ele tem a opção de escolher. Então, a gente já começa desfavorável nessa jornada. Então, quando a gente vai medir uma jornada do cliente, na hora que a gente olha a emoção dele logo no início, a emoção já é desfavorável. Então, ela já começa negativa. Então, já é uma emoção... Ele não queria estar ali, mas ele ainda assim tem poder de escolha. Então, quando ele escolhe o hospital, quando ele escolhe a clínica de oncologia, eu tenho que honrar aquela escolha. Então, por mais que ele entre desfavorável ou tenha esperado por algum momento, eu tenho que tentar reverter isso em algum momento e tentar reverter qualquer situação ao longo do caminho. E aí a gente tem milhares de estratégias para isso. O que vai medir no final de tudo isso, que vai trazer para a gente muita clareza se tudo deu certo, é o NPS. Que é esse NPS relacional, que é no final como que foi a relação dele com a empresa. E aí, assim, a gente tem várias métricas no meio do caminho que vão ajudar a gente a ter alguns insights do que está acontecendo sem eu estar, porque a gente não consegue estar, a equipe da experiência não consegue estar o tempo todo do lado do cliente. Então, a gente tem algumas outras métricas que são transacionais que vão ajudar a gente a entender o que está acontecendo no meio do caminho. Métricas como o CES, que é o Customer Effort Score, tem o CSAT, que é o Satisfaction, tem os tempos de espera, tem muitas vezes alguns limítrofes, que são as falas de alguns outros profissionais que estão vendo no espaço o que está acontecendo, e é uma parceria muito grande com as outras áreas. Então, é um desafio muito grande, mas a gente tem muitas possibilidades e ferramentas antes da gente receber a voz do cliente através do NPS. Mas, assim, o NPS é uma métrica muito poderosa, simples, mas muito poderosa, com milhares de possibilidades para a gente poder entender a voz desse cliente, fazer 1 milhão de cruzamentos, cruzar com outras métricas, pensar em melhorar a jornada através do NPS. E é isso, acho que a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Vai falar muita coisa ainda. Aqui na Aberta, recentemente, a gente formou um time chamado Comitê do Cliente. Legal. Esse comitê ele é formado por todos os gerentes da empresa. Então, todas as áreas estão representadas ali, né? Desde a área de suprimentos até a área que realmente é relacional, de saúde, que faz todo esse processo de jornada, rede. E esse comitê ele se reúne semanalmente para discutir as ações que já haviam sido propostas para alguma melhoria, às vezes mais emergenciais, outras que têm que revisitar todos os processos, então viram projetos, né? Para discutir essa evolução e também acompanhar esse NPS. Inicialmente, a gente da experiência só contava: olha só, seu NPS está assim, seu NPS está assado. E a gente assumia o papel de dar o retorno para o cliente, que é esse fechamento de loop, né? Uhum. Ele reclamou, ele fez uma consideração. Se ele não receber nenhum retorno, fica parecendo que nem funciona, né? Tipo, para que eu dei essa nota? Para que eu vou me esforçar para dar uma opinião se ninguém vai fazer nada com isso? E aí, nós fazíamos isso lá na experiência. Mas foi tomando um volume que fica insustentável, senão a gente vai ter que transformar um call center, né? A experiência vai ter que ter aí um AEC para fazer a ligação. Mas também a gente descobriu que a melhor prática não é a área da experiência fazer esse contato, mas é a própria área que teve aquela situação registrada, retornar para o cliente, claro, depois de ser treinada, de ser orientada, para mostrar para ela que está empenhada em fazer uma mudança. Isso acontece lá na Oncomed? A gente teve a opção, a gente optou, foi uma decisão, tá? Da equipe da experiência do paciente, que é um grupo de analista de sucesso do cliente que vai ajudar o paciente a fazer o caminho da jornada e fazer essa avaliação. A gente optou por equipe da experiência fazer essa ligação e esse contato com o cliente para ser
uma terceira entidade, isenta de qualquer relacionamento com o pronto-socorro, com a internação, com o SADT, que é a parte de diagnósticos e exames. Essa foi uma decisão, essa terceira, ser uma pessoa isenta do que aconteceu e tentar entender a voz do cliente sem fazer nenhum pré-julgamento. Mas a gente está falando de um serviço de saúde onde as pessoas estão inflamadas, elas estão dentro de um hospital, elas estão ali dentro, às vezes, numa clínica de oncologia. Então, quando a pessoa chega no momento, às vezes, de fazer uma reclamação, enquanto ela está durante o atendimento, ou até mesmo no NPS, é diferente de eu estar olhando na ótica da operadora de saúde. Então, né? Que a operadora que é o dono do cliente, ela que é a fonte pagadora. Então, quando uma pessoa da Aberta liga para ele, é um outro cenário, não é um prestador hospitalar. Então, são práticas diferentes, mas o contexto e o ambiente, ele diz muito sobre essa prática. Então, eu não acho que existe nem certo nem errado. Eu acho que existe se a equipe está preparada, qual que é o ambiente que a gente está, se é hospital, se é operadora. É totalmente diferente. Eu já trabalhei em operadora. O ritmo é outro, o nível de ansiedade do cliente é outro, quando ele está conversando com o operador e quando ele está na porta do bloco cirúrgico. Então, é muito diferente. Então, acho que, assim, são práticas diferentes, mas acho que não existe certo e errado, depende do contexto. Eu acho que a gente ainda está experimentando modelos, né? Ainda é muito novo, né, Tomás? Quantas empresas aí da área de saúde que a Trek atende hoje? Hoje são, em unidades de saúde, né, que a gente mede, são 200 hospitais no Brasil, né? A maioria da rede privada, mais de 95% da rede privada. A rede pública vem crescendo, né, nesse interesse, nesse modelo, né? Além disso, né, nós temos redes de clínicas, redes, na verdade, laboratórios de medicina diagnóstica, laboratórios farmacêuticos e também redes de estética, que a gente inclui na saúde também. O fato é que, somando todas essa área de saúde, healthcare como um todo, né, dão 1.500 unidades de saúde e atendimento, né? É muita empresa, né? Mas quando se compara o volume total de clientes da Trek, ainda é um nicho muito específico, né? A gente tem hoje uma influência de 35% da receita do volume da área de saúde, que perde para a área financeira, incluindo financeira, bancos, seguradoras e outras instituições financeiras, né, como fintechs, etc. Ainda a área financeira é a número 1. A saúde, ela está em segundo lugar. Foi uma proposição, né, intencional, né, da gente conquistar esse mercado. Em 2022, né, nós adquirimos uma empresa chamada HFocus, né, que era já uma empresa de pesquisa na área de saúde. A gente incorporou, né, essa empresa para dentro da Trek e, nesse sentido, a gente consolidou, de fato, esse mercado no Brasil, né? Ou seja, por isso que foi intencional. Mas tem muita oportunidade ainda, né? Se você pega na ANAP, né, Associação Nacional dos Hospitais Privados, são 4.500 associados. A gente tem 200 hospitais. Então, assim, é um caminho longo ainda pela frente, né? A gente não tem nem 10%, então, desses associados, hospitais e tudo mais, fazem, né, pelo menos através da Trek, essa mensuração da satisfação do cliente, né? É interessante aqui na Aberta porque a gente é uma autogestão, então não tem opção. A partir do momento que você entra em uma das patrocinadoras como empregado, automaticamente você vai receber o plano de saúde da Aberta, né? Então, o nosso público, é difícil ele falar assim, eu não quero mais, eu vou buscar uma outra operadora, né? Ele não tem esse poder de escolha, mas a gente precisa manter ele bem satisfeito, porque a patrocinadora tem, né? Então, a busca pela sustentabilidade, o NPS nos dá esse caminho. Nós estávamos discutindo agora há pouco, numa viagem, quais seriam os próximos passos para a gente realmente virar a chave do NPS. Nossa meta é bem ousada, sabe? É 80. É ousada. A gente tinha um NPS medido de uma forma diferente, mas que a métrica no final era a mesma, mas em momentos diferentes e tal. Que era bem baixo. Era abaixo de 60.
E depois que a gente começou a organizar esse processo de mensuração, a estabelecer os prazos, as quarentenas, né, a pergunta certa, na hora certa, o momento, a gente começou a perceber que o retorno também passou a ser melhor. E, mais do que isso, fazer rapidamente as mudanças que o beneficiário já tinha alertado, né. E é muito interessante porque a gente já sabe tudo que precisa ser feito, né. Na verdade, muitas vezes, o NPS, a voz do cliente, ele vem trazer uma confirmação daquilo que a gente já sabe, para a gente ter certeza que a gente tem que fazer aquele investimento, olhar para aquilo. Então, ele vai dar um direcionamento. Ou também ele vai contar uma coisa para a gente nunca pensou na vida, de forma alguma, só ele vai perceber. E assim, eu vou ser muito sincera, uma das coisas que eu acho que ajuda muito a desenvolver o NPS e que eu vi na prática, é quando a gente desenha jornada. Quando a gente desenha jornada, é um trabalho muito árduo. Demora de 4 a 6 meses para a gente desenhar uma jornada, avaliar a emoção, validar com o cliente, validar também com a equipe interna se aquele caminho é verdadeiro, o que foi planejado. Quando a gente desenha jornada, a gente vê tanta oportunidade de melhoria. E mesmo validando com o cliente, às vezes a gente não consegue enxergar algumas coisas. E aí, no final, depois que você tem, assim, 1 ano de jornada validada, rodando, você consegue ver melhorias no NPS. Você sempre consegue ver. Não dá para não relacionar com o trabalho que foi feito na jornada. Eu tô acompanhando uma pessoa, eu tô em todas as quimioterapias, eu tô em tudo. Então, assim, uma pessoa muito próxima a mim está com câncer. Eu me tornei a minha própria persona, e eu estou acompanhando ela em tudo. Eu já vi tanta coisa dentro do que ele está tratando, dentro do serviço que eu trabalho. Então, eu já vi tanta coisa que eu não tinha visto validando com os pacientes, e quando a gente vive a jornada, é que você fala, putz, eu podia ter mudado isso. Eu preciso melhorar esse contato, eu preciso fazer a navegação desse paciente melhor, eu preciso que a CS atue nessa ponta, converse dessa forma. Então, se você validando, você não consegue ter todos os insights, vivendo, você consegue ver mais, mas nem sempre a gente vai ter tempo de viver todas as jornadas. Então, desenhar a jornada, eu acho que é um caminho muito promissor para a gente conseguir, sabe, alavancar esse NPS. Não sei se o Tomás concorda comigo, mas eu acho que é um dos melhores caminhos a ser tomados. Primeiro passo, né? É o primeiro passo. Só que a gente tem que fazer isso, o avião tá andando, tá tudo acontecendo, ninguém tá parando para desenhar a Você jornada. tem que pular de paraquedas montando paraquedas. E aí a gente faz o NPS, já volta, a área que já estava mudando um processo, muda para outro processo, para tudo. É verdade. Desce do ônibus, assim. Isso que você colocou é super válido, porque assim, você tem até o Tony Hsieh, que é o autor daquele livro, super referência, né, que é o Delivering Happiness, Satisfação Garantida, né, em português. É um dos caras que um dos principais, né, executivos, que mais influenciaram no mundo da experiência do cliente, no mundo inteiro, né, ele criou as apps. Ele sempre fala, né, de vestir os sapatos dos clientes, né, porque aí você vê todas as pedras que tem dentro, né, que você vai viver. Então, assim, quando você vive a jornada, né, e se coloca, às vezes, né, vive ali com o cliente, né, recentemente a gente até fez um exercício desse em conjunto, né, de experimentarmos juntos, e assim, de cada detalhe, né, ou seja, faz toda a diferença, né, para tomar decisões melhores, né. E tem coisa que é simples, né, de mudar. Tem coisa que é muito fácil. Nós existia uma catraca, na maioria das unidades, porque era natural uma pessoa chegar de crachá, pensando no empregado, passar na catraca, se identificar para utilizar o serviço de saúde, né. Mas a esposa dele não tem crachá, e o filho também não tem crachá. Então, para que a catraca? Se a maioria das pessoas que frequentam hoje o nosso Centro de Promoção da Saúde não é o titular, mas é o dependente, né. Então são coisas tão simples, mas que mudam a experiência, né, que já facilitam o acesso, uma conversa, um ciclo de retorno desse paciente na recepção para falar: "E aí, como é que foi a consulta? É isso. Vamos terminar, de fazer, teve algum exame? Foi solicitado alguma coisa? Posso te ajudar?". E já era muito bom. Mas a gente fazendo a jornada, realmente, a gente percebe muito. No hospital, assim, tanto no Instituto Horizonte quanto na Clínica Comédia, a gente vê que o que os clientes querem não são coisas caras. Ninguém tá pedindo lagosta, ninguém tá pedindo tapete vermelho, ninguém tá pedindo nada disso. Eles estão pedindo coisas simples, mais ágeis, rápidas. Comunicação é uma fragilidade na saúde muito grande. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter o tempo todo com a comunicação. Não tem nada mirabolante. E, assim,
doutora Amande fala muito que fazer saúde bem feita não sai caro. E, de fato, não sai. E fazer a experiência do cliente, primeiramente, eu acho que tem que ter um pouco de investimento em pessoas para você formar um time. Mas depois que você tem um time formado e algumas ferramentas de pesquisa, você vai ver que as coisas fluem melhor e você consegue ser mais assertivo sem fazer grandes investimentos pensando em saúde. Claro que tem possibilidade, o céu é o limite, né? Para você poder fazer investimento. Mas no dia a dia, não é muito caro. Pois é. Não é. Existe um falso entendimento, às vezes, de que a experiência tem a ver só com o local, né? Com a qualidade do ambiente, se é bonito, se se é confortável, se está aquecido da forma adequada. Mas não é. São pessoas. O tema, experiência do paciente, experiência do cliente, eu acho que ele está na moda. Tá todo mundo falando disso. Depois queria até que o Tomás, assim, se ele quisesse comentar alguma coisa sobre isso. Eu acho que ele está na moda. Mas são poucas pessoas que estão realmente fazendo com propósito de realmente transformar a experiência do cliente. Eu tô vendo, assim, pela Aberta, isso que vocês estão fazendo aqui, investimento em podcast, reverberar o tema, isso é porque vocês realmente estão preocupados. Dá para ver pelas conversas com o pessoal da Aberta que a gente tem lá com o Instituto Horizonte, é porque vocês realmente têm uma preocupação. Mas existe um certo modismo e as pessoas, às vezes, elas só mudam um setor de nome, fala que é a experiência do cliente, na verdade, não está fazendo experiência do cliente. Então, tem muita coisa acontecendo em relação... E eu acho que a gente vai ter que educar as pessoas cada vez mais, a gente vai ter que ser muito educador. Então, questões assim, os treinamentos, eu vejo que a Trek tem muito material no blog, tem muito curso, a Aberta está fazendo essa questão do podcast... o Instituto Horizonte promove mesa experiência paciente. Eu tenho um podcast que é o PXCast. Então, assim, a gente tem que falar muito sobre esse tema para as pessoas começarem a serem educadas do CX, porque a gente está falando disso do quê? Tem, no Brasil, 20 anos para cá, é pouco, não é muito, né? Ainda mais se a gente falar em saúde. Não, eu mesmo me deparei com esse assunto de NPS, de medir satisfação com esse modelo há mais ou menos uns 13, 14 anos atrás, né? É novo. E assim, não é todo profissional da área de comunicação ou da administração que já vivenciou uma experiência de mudança a partir do olhar para o cliente, né? Aqui nós falamos que nós temos o foco do cliente. Esse é um pilar, né? Então a gente tem que sentar na cadeira do cliente para enxergar o todo. Antes a gente falava foco no cliente, né? Então, eu continuo na minha cadeira olhando para o cliente. Aqui, a gente está invertendo esse processo. E nos próximos, até 2025, o foco é a experiência do cliente, norteando todos os desdobramentos estratégicos da empresa. Excelente. E aí esse cliente também não é só o que está lá fora, não. É o que está aqui dentro. E aí saúde mental entra como um tema, né? Para preparar o nosso empregado para também cuidar do outro, né? Isso. No geral, né, eu percebo uma evolução da maturidade desse modelo, né, de gestão centrado no cliente, para o cliente, e também, né, olhando pelo cliente também. Mas o fato é que a maturidade no Brasil vem evoluindo gradualmente, isso é perceptível, né? Os cases, as empresas, os profissionais. Quando a gente começou, a maturidade era outra, né? A gente tinha que ficar explicando o que era NPS para CEO de uma telecom, assim, que era o CEO de uma construtora de grandes, empresas gigantescas no Brasil, eles não sabiam o que era isso. Hoje não, hoje todo mundo já sabe e tem um grau de maturidade maior. E assim, quando a gente fala de um trabalho de qualidade, né, eu acho que tem uma seleção natural, né? As empresas foram adotando isso, e toda a corrida do ouro, né? Você tem muitos aventureiros, vamos dizer assim. Então, no modo geral, vai havendo uma seleção natural desses melhores cases, das melhores empresas, de fato, né? Quem faz da boca para fora ou quem realmente tem, né, substância ali naquele trabalho. Eu acho que é natural, assim, isso vai acontecer ao longo do tempo, né? A gente tem quem, né, tá nessa linha de, entre aspas, evangelização do tema, né? Como a gente está fazendo aqui agora. Ou seja, tem muita bagagem, muito repertório para contar, né? Então, a gente tem essa responsabilidade de ajudar a subir a régua gradualmente, né, no mercado brasileiro.
sobre o tema experiência do cliente, né? Então, esse é um ponto, né? Porque aí a gente vai desmistificando essas empresas que realmente falam muito da boca para fora e não executam boas estratégias, né? Isso. Sabe como que eu vejo, assim, a nota NPS, assim, no futuro? Aliás, já está acontecendo agora, mas com escolhas. Deixa eu ver a nota dessa empresa, então eu vou preferir comprar aqui ou ali. Da mesma forma da sustentabilidade, Uhum. que já é um passo para você escolher muitas vezes se você vai para uma companhia aérea ou outra, ou compras Eu ia grandes, até né? comentar isso. Eu acho que a gente vai avançar para isso mesmo. Hoje, nos Estados Unidos, quando você entra no site do Medicare, né, do governo americano, através da pesquisa que até a HFocus faz, que é o HCAHPS, é uma pesquisa complexa, densa, que foi produzida, né, pelo Serviço de Estatística americano, eles elencam lá direitinho, assim, quanto que é a satisfação do grupo populacional, e tem uma análise estatística muito profunda por trás, e você pode escolher o seu serviço de saúde, se eu quero o Hopkins, se eu quero o Mass, se eu quero, enfim, qualquer outro, a Mayo Clinic, você escolhe lá baseado nos seus dados, tem dados de infecção, dados de segurança, dado de experiência do cliente, e tem até um caso, eu não vou me lembrar quem me contou, mas que teve uma pessoa que estava precisando na família fazer uma cirurgia cardíaca e escolheu, não, eu vou escolher essa daqui, não tem os melhores índices de segurança, mas tem melhor de experiência do cliente, porque o pai dela era mais emotivo, então ele precisava de uma atenção maior, então escolheu aquele hospital por conta dessa pesquisa. Isso é muito bacana, né? Porque ainda não é uma realidade. Você não tem ali, como por exemplo, nós temos a ANS, né? Que tem que colocar selinho, né? NPS. Então temos que colocar ali, ó, ANS, responsável técnico, daqui a pouco vem, NPS. Essa eu acho que ele vai precisar Né? evoluir para poder acompanhar a dinâmica das operadoras. Tem muita operadora que tem um hospital próprio, serviços próprios, ambulatórios próprios. Ela vai precisar mudar também para poder acompanhar esse dinamismo e a gente não olhar só apenas do lado da qualificação da operadora, né? Uhum. E sim como que a operadora trabalhando de fato a saúde dos clientes. A reputação das marcas para tomada de decisão pelo próprio cliente, ou seja, de contratar ou não uma empresa, ela é uma realidade, né? E as recomendações positivas ou negativas influenciam diariamente, né, nessas decisões, nas nossas decisões de contratação dos negócios. Então, assim, existem várias maneiras, né, de você avaliar a reputação como um todo. O próprio Reclame Aqui foi uma empresa que ajudou bastante, né, nos últimos anos a fazer esse movimento de avaliação de reputação. O fato, esse modelo americano, né, do HCAHPS, que você gera inclusive um ranking, etc., a possibilidade do paciente pesquisar, de fato, os negócios baseados nos indicadores, é realmente algo bem mais evolucionário. Vocês estão bem na frente nesse quesito, né? Aqui no Brasil, a gente não está nesse patamar, né? A gente gera um relatório de saúde, mas é um relatório, né, que não é um ranking dos hospitais. A gente gera dados, né, sobre a qualidade dos pontos de contato ali, das internações, do pronto atendimento, etc. Mas nós somos também uma empresa que avalia um círculo restrito, não é igual lá nos Estados Unidos o governo, né, que tem uma... Fazer essa pesquisa, né? Exato. Aí o controle de qualidade hoje, assim, falando uma realidade no Brasil, das empresas mais maduras, muitas empresas utilizam o NPS, por exemplo, como um controle de qualidade da experiência, como uma maneira de, por exemplo, remunerar tanto equipes quanto também fornecedores. Então, algumas empresas, por exemplo, se você não atinge uma meta de NPS, você perde um bônus, você perde... Isso acontece, por exemplo, nas montadoras, com os concessionários de automóveis. Isso acontece, né, por exemplo, nos bancos, com a remuneração de bônus das equipes, né, que trabalham. Que tem que tomar muito cuidado com isso, porque se você implementa de uma maneira ruim, né, equivocada, isso gera consequências desastrosas. Mas, no modo geral, hoje, né, ou seja, é muito mais internalizado do que aberto ao público. O NPS, ele acaba sendo, por mais simples que seja, né, ele acaba sendo, no final, um indicador mais técnico. Então, assim, um consumidor padrão, ele não tende a entender muito como funciona, né, mais um gestor de uma empresa, etc. Uhum.
Então, assim, há esse desafio, né, de você transparecer o indicador técnico de uma maneira simples, né, para ajudar na reputação dos negócios. Mas, enfim, eu acho que a tendência é a gente ir crescendo, né, nesse conhecimento. E hoje, por exemplo, é muito evidente. A gente que trabalha com esse tema, né, a gente escolhe as empresas que têm melhor NPS, né? Lá na Track, assim, para a gente até melhor, porque, assim, como a gente monitora muita empresa, né, são 600 marcas no Brasil, na prática a gente está falando que, assim, quando o nosso próprio time, eu vou tomar uma decisão, eu acabo escolhendo, eu olho o NPS da empresa antes de Informação privilegiada. Exatamente. Isso é legal. Mas, assim, a gente, né, tenta... os dados, né, acabam sendo confidenciais, por isso que as empresas, por exemplo, uma empresa que está numa zona crítica de NPS, ela acaba não querendo publicar o dado. Exatamente. Então, por isso que tem esse cuidado. E tem outras questões dessa publicação, né? Porque tem empresa que pode fazer numa jornada muito bacana, eu quero mensurar só aquele ali e eu divulgo aquele NPS daquela jornada, mas não faz a jornada como um todo e aí pondera isso para que realmente gere um NPS que transpareça a realidade da empresa como um todo. A Aberta também utiliza o NPS como um gatilho de bônus. Ah, legal, legal. Sobre o que você está dizendo, Adriana, é muito importante porque existe, de fato, uma série de vieses nos relatórios que são publicados, que muitas vezes você não utiliza uma amostra relevante, você utiliza no momento incorreto, você não aplica, né, a técnica no estado da arte, como deveria ser. Então, a gente vem olhando muito para isso, né? Uma maneira de criar uma forma de chancela de um NPS, ou seja, fazer um assessment, né? Uma análise de requisitos para entender se aquela dá um selo, né, para aquela empresa, né, uma confirmação para ver se aquele NPS realmente ele é confiável ou não. Que massa, isso vai ser fantástico. A gente está olhando muito para isso nesse sentido. Eu acho que é um trabalho mais consultivo, né? Mas é super importante. Não, e esse selo sendo reconhecido, né, assim, no mercado, isso facilita muito o entendimento de qualquer pessoa, isso acaba virando uma referência, né? Eu fico imaginando aqui, quando a gente entra no aplicativo lá da Aberta, aí eu vou escolher rede. Eu não tenho NPS, por exemplo, lá da Uncomed. Se eu não conheço, né, às vezes vai ser uma indicação, ou então alguém que me falou, uma proximidade da minha casa. Eu escolho o médico pela proximidade da minha casa. Não conheço nenhum. Ou porque alguém te falou, te indicou. Na hora que eu tô no aplicativo, né? Mas se tiver uma carinha feliz, claro que eu vou optar pela carinha feliz. É lógico. É isso mesmo. Não é? Eu fico pensando nesse negócio que o Tomás falou, do NPS, ele tem uma visão muito técnica, muitas vezes. Mas eu sou um pouco, talvez, mais dura nesse sentido, porque eu acho que a saúde, ela tem que olhar para a experiência do cliente de uma forma mais técnica. A gente ainda tem uma visão muito romântica da experiência do paciente nos hospitais, nas clínicas, tudo muito, às vezes, ligado à humanização. Então, pouco objetivo, pouco métrica, pouco mudança de processo em virtude da fala do cliente. Então, esse é um desafio que eu acho que a saúde tem que furar essa barreira. A humanização ela é muito importante, mas a gente tem que ser cada vez mais técnico, até porque a gente está falando que todo esse serviço de saúde e a Aberta, nós estamos falando de empresas. A empresa, ela tem que dar lucro no final, ela tem que ser sustentável. E o NPS, ele é uma variável, e as outras métricas também, não excluindo elas, né? O SES, o CSAT, a própria EDCAPS, são métricas que vão ajudar com que a gente fidelize o cliente, ele volte a consumir e a empresa seja mais sustentável. Então, a gente tem que ser menos romântico, de olhar assim... Eu não tenho que só fazer ações bonitas só momentual. Eu tenho que mudar processo, eu tenho que rever o caminho, eu tenho Não é só o laço de fita, né? Não é só o presente, sabe? Então, a gente tem que ser menos romântico na saúde. A gente ainda é muito, muito emocionado. É verdade. Olhando para cá, e aí para a gente poder falar, até eu queria muito conversar sobre aquelas novidades de automação, de AI, claro. Mas olhando aqui para o nosso mundo, o que mais tem impactado de mudança está no processo interno. É uma retirada de um passo que não fazia sentido, é a automação de outro que antes era manual, é a mudança de um sistema, é a melhoria do app. Aí tem a carinha do app também que entra, dá uma melhor usabilidade. Tem uma interface, né? Tem UX aí que vai ajudar muita coisa.
Mas o que tem mais impactado é esse iceberg aqui, essa parte que ninguém vê, né, desse back-office. E as áreas estão comprando isso, é que é muito difícil, né? Mas é Uma por área isso- comprar, vamos ter que mudar todo o seu processo agora, vamos lá. Né? Como é que a É. gente faz? Não, assim, só fazer um comentário, mas eu acho que é por isso que a gente tem que evangelizar, igual o Tomás falou, porque as pessoas têm que entender que todo mundo faz parte, o back-office inteiro faz parte, porque na hora que o back-office passa a ser ator principal, é porque a gente tem um problema acontecendo na nossa frente. Então, cada um tem que assumir o seu papel e saber que faz parte daquilo. Então, a gente tem que falar o tempo todo, não é só a equipe da experiência que é responsável pela experiência, não é só o médico e o enfermeiro que está na linha de frente que é responsável pela assistência, é todo mundo envolvido, é todo mundo no mesmo barco. O cliente é da gente, o cliente não é de uma pessoa só. É isso. Recentemente, eu escrevi, né, até num artigo lá no LinkedIn, no meu LinkedIn, Tomás Duarte, né, no qual eu falei hoje existem, né, recentemente agora, 2 escolas muito claras sobre modelos de gestão da experiência do cliente. Uma escola, não que cada empresa vai usar uma ou outra, inclusive dá para usar, né, de uma maneira mista, de uma maneira única, né, unificando as duas. Mas o fato é que uma escola, né, que inclusive ela, na minha visão, ela é ancorada pelo próprio autor do NPS atualmente, né, que é o Fred Reichheld, né? Que ele fala, né? Quando ele escreveu esse livro novo, né, que é o Winning on Purpose, que é Vencendo com Propósito, ele fala muito dessa visão um pouco mais romântica, mais utópica, que é, vamos amar os nossos clientes, ter atendimentos super humanizados, esse modelo de comportamento tem que vir top-down, do CEO para baixo, etc, etc. Então, é um modelo mais, enfim, mais romântico também. Não que não funcione, tá? Ao contrário, ele pode ter resultados muito positivos e ele até traz cases nesse sentido. E a outra escola, que é uma escola mais tática, né? Enquanto a primeira é mais top-down, essa aqui, a próxima escola, né, mais bottom-up, né? Ou seja, vem mais de baixo. E ela é um modelo guiado por alavancas de satisfação. Ou seja, vamos identificar problemas, né, pontos de dor dentro da jornada e criar projetos com início, meio e fim, e dessa maneira a gente consegue gerar um ganho de performance dentro da experiência do cliente, que vai, no final, ter uma percepção positiva também, né? Os dois modelos, eles podem, igual eu falei, conviver juntos, mas eu percebo hoje as empresas, né, mais dinâmicas, elas usando muito esse recurso de alavancas de satisfação, que são projetos, para combater pontos de dor, né, que é o que você estava dizendo que estava fazendo aqui dentro, né? Nossa, hoje a gente vive, sei lá, com uns 560, tô brincando, mas pelo menos uns 1000 itens para a gente melhorar. Mas o que é muito gostoso de ver é essa evolução. E o resultado direto, assim, é diretamente proporcional, né? A gente percebe isso localmente no NPS relacional, transacional ali, né? Daquele ponto. Com rede, a gente começou também a fazer essa ponte com a nossa rede prestadora. A gente quer muito entrar agora com o médico, né? O que atende lá no consultório, para poder também melhorar essa relação. E no Centro de Promoção da Saúde, que é o que a gente tem, né? O nosso serviço próprio, assim. É impressionante quando se muda ou quando se coloca a equipe próxima para entender como que o cliente está observando aquela relação e pequenas mudanças, pequenas variáveis ali. Um cafezinho já melhorou o NPS. Eu acredito que, assim, a Aberta, ela está investindo muito em atenção primária. Tô errada? Não, tá certo. Então, assim, e a atenção primária é uma mudança de cultura de usabilidade de serviço de saúde totalmente diferente do que o brasileiro está acostumado. Então, ele está muito acostumado a resolver os problemas dele no pronto-socorro. E a gente quer tirar esse paciente do pronto-socorro, né? Porque ali não é um bom ambiente, é um ambiente de exposição, e a gente quer deixar no pronto-socorro quem realmente precisa do pronto-socorro. Então, usar o serviço de saúde da forma correta. Então, assim, promovendo experiência dentro de uma clínica de atenção primária, você fideliza, você traz os colaboradores da Aberta para mais próximo da atenção primária. E aí, E olha que interessante. Além disso, né, que é falar, vamos cuidar antes de ficar doente. Mas se eu fiquei doente, agora a gente recebe o paciente também aqui. Chama agenda aberta. Legal, hein? Legal. Muito legal. A gente está com pilotos, né? Belo Horizonte, João Molevade, Timóteo, na região do Vale do Aço.
e com muita possibilidade de ampliar isso para nossas áreas de entrega de centro de promoção da saúde, né? Justamente para isso. Para que eu vou levar o meu bebê que está com um pouquinho de febre, mas não tem nada assim, não precisa de pronto-socorro, né? Emergência. Quem tem filho pequeno sabe. Tá ali 5 dias de febre, você vai correr para um pronto-socorro. Mas não tem ainda uma evolução para você ir para um hospital e ter todo aquele impacto, né, de infecção ou qualquer outra coisa ali, o mesmo ambiente, que é um ambiente muito frio. E aqui agora a gente tem isso. A gente pode trazer, né, criança ou adulto para fazer uma avaliação com o clínico geral. Ah, isso é excelente, nossa. Já sai daqui com o exame, viu? É. Olha que legal. Aí já entra a automação. A gente está com o High Lab, que é um exame de point of care, Uhum. que faz 20 avaliações, incluindo assim, dengue, né? Já sai daqui com pelo menos algumas exclusões de diagnóstico. Nossa, Se precisar, vai excelente. para pronto-socorro. Sim. Eu percebo de fato que o modelo brasileiro precisa evoluir bastante, né, em geral, né? Eu já tive algumas vivências internacionais e a descentralização, né, do atendimento ela acaba sendo muito útil porque grande parte das demandas da saúde elas são relativamente simples, né? E assim, quando a gente olha, por exemplo, para o estudo da Bain Company que foi feito com o NPS do setor de saúde no Brasil, o tempo de espera dentro dos hospitais, né, é o principal fator de detração. Sempre foi, na verdade, né? E o pronto atendimento sempre traumático. As notas de NPS de PA, né, eles são bem piores. Bem piores. Então, assim, não faz o menor sentido, né? A gente ter problemas de baixa complexidade numa estrutura muito pesada que, enfim, não necessariamente que pode até resolver, mas que vai entregar uma experiência mais complexa, vamos dizer assim. E aí entra a teleconsulta também, que é um desafio nosso para fazer com que o nosso beneficiário acredite que a teleconsulta vai resolver o problema dele. Nossa, isso é uma mudança muito grande. Eu acho que com a pandemia a gente avançou demais na saúde, né? Então, assim, a gente tinha uma dificuldade muito grande com a teleconsulta. As pessoas pararam de fazer muitas coisas, fazer até screening. Então, a gente tem muitos prós e contras. A parada de diagnóstico foi um problema de alguns diagnósticos, mas o avanço da teleconsulta foi muito bom para a gente. Então, eu acredito que para a Aberta também, né, para várias operadoras, para a gente conseguir levar a saúde mais rápido para locais mais distantes que a gente não conseguia ter acesso. Então, se vocês não conseguirem fazer telesaúde, eu acho que isso é muito promissor, porque vocês têm locais Não, do Brasil todo. a gente chega na floresta, né? A Isso é gente muito vai para a legal. floresta de eucalipto. E agora tem mais uma novidade, assim. É legal falar que quem vai estar assistindo a gente, né, tá aqui dentro, é o IoT, assim, a internet das coisas, né? Uhum. A gente começou um piloto com um aparelhinho, já ouviu falar, Tomás? Twinda. Não, ainda não. Quando você entra no site dessa empresa, você fala assim, mentira que isso vai acontecer comigo. Vou ter um aparelhinho que eu vou colocar no ouvido do meu filho ou em mim, na garganta, e ele vai passar as informações para o médico online Gente. e o médico vai conseguir fazer o que ele faria comigo pessoalmente. E aí vai ter muito mais precisão para te passar qualquer Como que orientação, né? chama? Twinda. Twinda. E a gente está fazendo isso. Que legal. Lá em Carbonita está sendo projeto piloto, assim, e é fantástico. Parece aquele negócio de escutar, de ver Otoscópio. como é que chama aqui? Otoscópio. Faz tudo aquele negócio. É impressionante. Sim. Isso tem que aprender a falar muita coisa da saúde. Meu vocabulário, ó, é Mas baixo. já. Eu vou fazer uma imersão lá isso aí. no Horizonte, né? Mas, e a gente estava conversando mais cedo sobre isso, né? Sobre essa inteligência artificial trabalhando em favor da experiência do cliente em tudo, né, gente? Em tudo. A gente está entrando numa era, né, que todas as tecnologias serão vinculadas a algoritmos de inteligência artificial que cresceram muito nos últimos anos. Então, isso está sendo revolucionário, né? As chamadas AIs, né, inteligência artificial generativa. Então, pela primeira vez na história, né, a gente chegou num nível de relacionamento com o algoritmo, entre aspas, no qual ele entende e conversa com você num nível muito preciso, num nível muito similar a um ser humano. E ele traz respostas
ele traz conclusões, ele tem toda uma consciência, literalmente. Claro, dentro dos limites também, que não é da totalidade, não resolve todos os problemas, mas assim, o que ele já entrega hoje é impressionante. Então tem várias aplicações, quando a gente fala de captura de dados, monitoramento, né, de indicadores de sentimento, percepção do cliente, como NPS, etc. Existem muitos dados são coletados de uma forma não estruturada. Os clientes vão falando, os clientes vão dando notas, etc. E a partir disso, né, essas tecnologias de inteligência artificial, né, a gente consegue interpretar esses dados com muita precisão, com uma velocidade assim inigualável e com uma qualidade assim que supera muitas vezes o nosso próprio trabalho. Então, é realmente revolucionário. Então, assim, a gente vem, né, implementando modelos de categorizações, de feedbacks de clientes, sumarizações, né? Imagina você pegar 10.000 comentários de clientes, ele lê em 5 segundos e já gera um resumo em 2 parágrafos, um parágrafo, sobre tudo que está acontecendo naquele dia. Maravilhoso. Fantástico. Mais do que isso, ele gera tratativas, né? Então a gente fez testes, por exemplo, né? Tem um case lá que a gente tem super famoso, super tradicional, de uma mãe que quase perdeu uma filha no hospital, numa experiência super traumática, etc. E a AI, ela consegue gerar uma resposta, assim, com sentimentos, com elementos humanizados. Então você pode ordenar ela, por exemplo, para responder de forma empática. Então ela responde de forma empática. E além disso, assim, imagina só, né, eu estou colocando algumas aplicações, alguns exemplos. Imagina só você pegar todos os feedbacks dos seus clientes e ela cria um plano de ação para você resolver os problemas. Ou seja, é claro que você vai validar, você tem que, né, fazer uma supervisão disso tudo. Mas o tempo que você encurta, né? Então, por exemplo, a gente numa empresa de varejo, a gente pegou vários feedbacks e criamos um plano de ação, ordenamos, né, a criação de um plano de ação. E ela, por exemplo, sugeriu alterar a escala de horário dos trabalhadores para ter um atendimento melhor para os clientes. Chega num nível de detalhe, assim, técnico, né? Que você não imagina que a inteligência artificial vai trazer, né? Exatamente. E assim, você pode, inclusive, né, indo mais a fundo, você pode embarcar, inclusive, a cultura da empresa, o propósito, os valores, a política de atendimento. Ela lê, ela aprende tudo o que acontece dentro da empresa e ela responde como se for, com todas as ordens e o conteúdo que você previamente colocou. Ela, por exemplo, se você tem uma política de atendimento, ela vai responder o cliente baseado na sua política. Então é realmente revolucionário. Gente, é muito louco isso. E como é que isso pode, sim, igual o Tomás falou, otimizar o trabalho de uma equipe de experiência, né? Porque hoje a gente gasta muito tempo lendo voz do cliente, voz a voz, cliente por cliente. Então, a gente gasta muito tempo. Então, essa otimização, eu acho que ela vai permitir com que que muitas vezes a gente não consegue fazer alguns acompanhamentos em loco com os pacientes, porque a gente precisa fazer a leitura e a gente demora, às vezes, para chegar no cliente. Então, quanto mais rápido isso chegar para a gente, eu acho que a gente tem uma capacidade de avançar na experiência muito maior do que a gente tem hoje. A gente fala que a gente aqui chuta pro gol, defende, né? Pega a bola e já tá vazia. Então, se você tirar um processo desse, que é muito repetitivo e operacional, e começar a entregar algo que, na prática, vai traduzir para efetividade, para implantação de melhorias, para acompanhamento, né? Vai trazer muito mais valor e muito mais resultado, né? É isso. Com certeza. Acho que nós falamos muito, né? Falamos bastante. Gente, muito obrigada. Acho que a gente aqui evoluiu bastante nessa conversa da NPS. Aprendi demais. Sempre que eu encontro o Tomás, você fala sempre uma coisa nova que eu não conhecia. E agora nós vamos começar a conversar mais, tá? Isso, com certeza. Nós vamos tomar muito café. Muito obrigada pela presença, Tomás. Sempre, né, com disponibilidade para estar aqui. Camila, muito obrigada também. As ordens. E você aí continua na trilha da experiência do cliente, porque tem muita informação que vai fazer diferença no seu dia a dia.